Bem-vindo a mais um episódio do podcast do Portal das Disciplinas do IMD. Hoje nós iremos descobrir mais sobre uma disciplina muito interessante, análise computacional da aprendizagem. E para falar sobre isso, convidamos a professora Isabel Nunes, que está ministrando a disciplina neste semestre de 2024.1. Professora Isabel, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, gente. Muito bom. Obrigada. Antes de começarmos realmente, poderíamos falar um pouco sobre a sua formação, sua trajetória profissional e há quanto tempo trabalha com a disciplina? Bom, a minha formação é toda em computação, né? Desde graduação, mestrado, doutorado, foi feito em computação. E no doutorado eu me encantei com a área de análise de dados. Então eu fiz um trabalho, né, de uma ferramenta de acompanhamento de alunos para melhoramento do design instrucional, né? O design instrucional é o planejamento de uma disciplina. E nesse planejamento, nessa ferramenta, que é um plugin para o Moodle, né, numa disciplina EAD, por exemplo, eu comecei a utilizar a análise de dados educacionais para fazer essa análise, né, de como é o comportamento de um aluno, o que ele faz, para que um professor pudesse melhorar o planejamento da sua própria disciplina. E nisso, né, quando eu ingressei no Metrópole Digital, na UFRN, aí a gente começou, e a área dentro da informática da educação, a gente começou com essa disciplina, que é a análise computacional da aprendizagem, né, então, ela já tem aí alguns anos, desde antes da pandemia, 2017, a gente já teve turmas, e está até hoje aí acontecendo. Professora, e aí para quem não está familiarizado, o que exatamente é a análise computacional da aprendizagem? Qual é o objetivo da disciplina em si? Bom, a disciplina é a gente aproveitar os dados gerados pelos alunos em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, por exemplo, aqui na UFRN, a gente tem o nosso SIGA, né? Que a gente tem acesso aos materiais, a gente tem a frequência dos alunos, tem as notas, tem o envio de tarefas, né? Então, a gente tem vários dados ali que ficam armazenados e que não são, às vezes, aproveitados. Por exemplo, quem são os alunos que acessam os materiais da turma virtual lá dentro do SIGA, né? E aí, ela pega esses dados gerados por esses alunos, né, no SIGA, nos ambientes virtuais, né, e permite que o professor identifique, né, aqueles alunos que estão mais engajados, aqueles que estão mais afastados, né. Então, a disciplina estuda modelos, né, de inteligência artificial para que a gente possa gerar insights para um professor ou para os próprios alunos sobre o comportamento deles dentro de uma disciplina, sendo virtual ou presencial, né? Se a gente estiver no presencial, por exemplo, a gente pode pegar os dados do SIGA, né? Que são alimentados pelos alunos e pelo próprio professor, né? Então, na disciplina, é uma disciplina assim, que não se aprofunda na inteligência artificial, o foco não é ter modelos aprofundados, aprender IA de modo aprofundado, mas é estudar e ser crítico em relação à IA para a educação, para analisar o comportamento dos alunos, também dos professores, né? De tudo voltado para o ensino e para a aprendizagem. Uma dúvida que eu tinha também. A carga horária ofertada dessa disciplina, você acha que é adequada? Talvez mais, talvez menos. Eu O acho que 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 você está acha? bem adequada, até por ser uma disciplina que eu tento fazer assim, bem prática, né? Bem voltada para projetos. Então, o pessoal, os alunos, né, os estudantes, eles estudam os modelos de IA e, em seguida que a gente já exercita esse modelo, a gente já cria um projeto. Então, como é muito prática, muitas aulas para realmente os alunos exercitarem isso, né? Eu acho que a disciplina de 60 horas está bem adequada e a gente consegue fazer bastante coisa interessante.
E aí, professora, quais são as competências assim desejáveis para o aluno que está começando na disciplina, né? O que ele precisa já saber para estar preparado para se desenvolver durante ela? Isso. Às vezes a gente fala assim, a disciplina vai ver modelos de IA, e a gente já pensa, já tem que saber programação, alguma coisa assim, né? Mas não, gente, eu oferto, a gente vê na disciplina, quando eu oferto, uma ferramenta que ela é visual, né? Então, o aluno não precisa saber programar. Aquele aluno que não tem tanta familiaridade, que está começando na programação, não precisa se preocupar, porque a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza, a Orange, que ela é bem visual. Então, a ideia mesmo na disciplina é a gente desenvolver a parte crítica de como os dados podem ajudar na educação, né? E, com isso, alguns modelos de IA que a gente utiliza. Mas, então, a programação não é algo necessário. Mas, claro, a gente tem aqueles alunos que já sabem programação, que já querem desenvolver mais um pouco, aí estudam Python, por exemplo, desenvolve os modelos em Python, então não tem problema também. Mas aí cada aluno não precisa se preocupar, porque a ideia é que goste de educação, né, que goste dessa área, porque ela faz parte, né, do caminho de informática na educação, e goste também de ciência de dados, né, a partir dos dados, identificar algumas coisas que a gente precisa durante o ensino e aprendizagem. Então, não se preocupem, pode ser um aluno mais iniciante, que ainda não conhece programação, e até aquele aluno mais avançado, que já programa e tudo, o perfil pode ser bem diverso, bem tranquilo. Então, a disciplina, eu imagino, ser mais voltada para a gente que vai atrás da área educacional. Isso, a disciplina é focada para a área educacional, ela faz parte do PES, né, que é aquele Programa de Estudos Secundários do BTI, do Bacharelado em Tecnologia da Informação, e ele é voltado, a disciplina é voltada para esse PES, que é o de Informática na Educação. Então, a pessoa tem que ter um pouquinho essa vontade aí de ver a parte educacional. Não é dizer, chegar lá e dizer assim, professor, eu quero fazer uma análise de dados referente o uso da medicina pelas pessoas lá que precisam de óculos, nos hospitais, por exemplo. E aí eu digo, não, isso não é educação. Então, a gente avalia tudo voltado para a educação. A gente desenvolve habilidades que são para fazer análises críticas voltadas para a educação. Então, tem que estar bem querendo aí estar entrando nessa área. Entendi. Sim, professora. E falando sobre a metodologia, né? Ela é uma metodologia mais clássica, né, com provas escritas, aulas expositivas, ou ela trabalha aquela metodologia mais ativa, né, com gamificação, sala de aula invertida? E assim, o porquê da escolha dessa metodologia para essa disciplina? Ela é uma mescla, tá, das duas metodologias, uma mais clássica, né, mais tradicional, e uma mais ativa, né, e a gente faz, então, a parte mais clássica na primeira unidade, que a gente analisa mais, assim, artigos voltados, por exemplo, para análise de dados educacionais, então a gente desenvolve um pouco essa parte crítica da educação, e aí tem, sim, uma prova, aquela prova tradicional, né, a gente vê uma estatística mais descritiva, algo assim, então tem uma prova mais tradicional. A partir da segunda unidade, então na segunda e na terceira unidade, a gente já faz baseado em projetos, então já é mais ativa. Então a ideia é, a gente vê modelos de IA, né, e nesses modelos a gente estuda, exercita e já aplica um projeto. Então, no final da disciplina, a ideia é que os alunos tenham uma competência, né, e aí está a justificativa por causa desse modelo, eles criam uma competência de não só ser crítico em relação àquilo, mas também desenvolver um projeto em cima daquele conteúdo. Por exemplo, se eles pegarem uma base de dados, eles conseguem trabalhar em cima da base de dados e tirar insights que aqueles dados estão trazendo. Então, a ideia realmente é ter essa parte mais prática mesmo, e é por isso até que a disciplina é feita em laboratório, para eles poderem exercitar os algoritmos nas ferramentas, inúmeras ferramentas, porque a gente pode ter uma ferramenta que é a que a gente utiliza, que é mais visual,
Mas quem quiser programar em N linguagem, geralmente o pessoal leva o Python, pode programar também, né? Então é bem prático, assim, a ideia é ter essa visão mesmo de projeto, né? Da gente ter uma base de dados e o que eu posso aproveitar desses dados. Eu percebo que a abordagem, pelo que você fala, é bem prática. Mas eu queria saber se, tipo, esses projetos que você faz nessa matéria podem ser utilizados, vamos dizer, na situação real. Ou são mais Pode, para aprender? sim, não, pode sim. Tanto que existem pessoas até que às vezes estão em outros projetos, até num projeto de pesquisa da universidade, que não é nem em outra disciplina, né? Mas estão em projetos de pesquisa e às vezes chegam e dizem assim, Bel, eu estou trabalhando com uma base que é assim, 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 sobre esses dados educacionais e tal, lá no meu projeto de pesquisa. E a gente precisa ter uma ideia desses dados e acaba aproveitando isso e traz para dentro da disciplina, porque é tranquilo, assim, não tem uma base específica, né? Ah, vocês têm que usar, por exemplo, os dados abertos da universidade, da UFRN, que a gente tem acesso. Não, pode ser qualquer dado voltado para a educação. Então, realmente, a gente consegue fazer isso aplicado. Sim, professora, e uma dúvida que eu tenho em relação à carga horária. Ela tem divisão entre ser presencial e ser EAD? Como que funciona? Não, essa disciplina ela é totalmente presencial, Totalmente né? presencial. É claro que durante a pandemia a gente teve que fazer a distância, né, óbvio, mas ela tem a carga horária dela é presencial, então a gente tem aulas 2 vezes por semana no Metrópole Digital. Partindo agora para a abordagem dos materiais. Tipo, você pode falar um pouquinho mais sobre os materiais que você utiliza na disciplina? Eu lembro que você tinha falado de um Orange. O que é o Orange, né? É. Tá, a gente tem materiais, assim, muitas coisas, né, são materiais voltados para machine learning, né, para aprendizagem de máquina, para IA, então tem aqueles materiais mais base, né, e tem muitos artigos, assim, eu utilizo bastante artigos de análise de dados que o pessoal precisa ser crítico para poder estudar, né. Esse Orange é uma ferramenta que ele tem muitos vídeos, é bem interessante porque tem muitos vídeos que ensinam a utilizar a ferramenta. Então é muito bom porque hoje é tão bom quando a gente vê um vídeo que nos mostra como utilizar um algoritmo, por exemplo, um clustering, né, que é um algoritmo de IA para criar agrupamentos, né, criar clusterizações e tal. Como é que a gente vê isso com esses vídeos? Então, é bem legal porque tem muitos vídeos. Então, assim, uma boa parte do conteúdo até é via vídeos que nem sou eu que produzo, a própria ferramenta tem, né? Então, assim, é bem legal, assim, do conteúdo, assim, desde os materiais. Desde textos mais científicos, de artigos publicados, até aquele material mais tradicional de IA mesmo, e aí até a gente chegar em vídeos, né, que ensinam o uso da ferramenta. Bem interessante, professora, essa plataforma. Realmente deve auxiliar bastante aí na aplicação da disciplina. E agora vamos iniciar a sessão de perguntas frequentes dos alunos, né? Normalmente eles costumam ter muitas perguntas sobre a aplicabilidade dos conceitos aprendidos no mercado de trabalho. E aí, o que a senhora teria para falar sobre isso, professora? Isso, porque eu acho assim, primeiro que só falar IA, né, que a gente já pensa aí na aplicabilidade, tá direto aí em tudo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente está em empresas que o foco é outro, que não é o educacional. Mas não é por isso que a gente não possa usar esses algoritmos. Esses algoritmos são aplicados em qualquer área, né? Claro que a gente tem um foco na disciplina para a educação, mas eles são aplicados para qualquer área, em qualquer momento. Então, independente, gente, se a gente está numa empresa que quer entender como é que é o comportamento, eu sou do RH, e eu quero entender os meus colaboradores da empresa, como é que estão, como é que é o perfil deles, como é que eles
se comportam? Será que eu tenho grupos com um perfil mais voltado para aquele grupo mais ativo, ou aquele grupo que gosta mais de ficar sem se meter, falando assim, né? Sem se meter muito nas coisas, tipo, eu gosto de ficar aqui no meu cantinho. Pode ser vários comportamentos, né? E aí, a gente vai usar os mesmos algoritmos, as mesmas coisas. Eu vou usar um algoritmo que eu vou classificar, por exemplo, os meus alunos. E aí, eu estou numa empresa, eu posso classificar os meus colaboradores, em algum sentido, a partir de algumas atributos desses colaboradores, né? Tipo, perfil de horário de entrada, de assiduidade, né? De várias coisas. Então, ele é muito, todos os algoritmos, às vezes a gente fala assim, é para educação, é para informática na educação, quer dizer que eu não vou poder aplicar em mais nada. Pode sim, em qualquer área, né? Porque os algoritmos são gerais. Na disciplina, a gente foca na educação. Então, é bem tranquilo aí para o pessoal perceber que pode ser usado em qualquer área, em qualquer ambiente, né? Dentro da universidade, empresa, né? Numa outra instituição. Também, quando eu fui na página da disciplina, tinha uns conceitos como Learning Analytics, mineração de dados educacionais. Pode explicar um pouquinho mais deles? Pois é, o Learning Analytics, aí, inglês americano, aí, meu Deus, tudo bem, tá? O Learning Analytics, eles são muito voltados para análise da aprendizagem, né? Então, é um conceito que foi criado em 2011, né? Em 2011 foi consolidado, digamos, esse conceito, e aí é a área de análise de dados para a educação. Então, se a gente for traduzir o termo, ele é análise de aprendizagem, tá? Só que, se a gente traduzir assim, cruamente, né, sem nada, parece que a gente está falando em pedagogia, análise da aprendizagem, mas, na verdade, é o quê? Análise de dados da aprendizagem, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, grupos, né, que trabalham com Learning Analytics. Então, por exemplo, a UFPE, em Pernambuco, lá em Recife, é muito forte nessa área. A gente tem muitas pessoas que trabalham nessa área, né? A gente tem congressos, agora em novembro vai ter o Congresso Brasileiro de Informática na Educação, e dentro desse congresso tem um workshop só dessa área, né? Então, o Learning Analytics é justamente essa área de análise de dados para educação. Então, é um termo que foi consolidado já há mais de 10 anos, né? Se a gente pensar, é um termo relativamente novo, né? 14 anos, digamos assim, mas é muito forte, que teve aquele boom, aquele mesmo boom da IA, teve na educação também, né? Então, a gente trabalha bastante. E a parte de mineração de dados, né? É exatamente essa parte de trabalhar com algoritmos de mineração para a educação, né? Então, a disciplina, ela trabalha aí desses lados. A mineração de dados trabalha muito com IA, especificamente. O Learning Analytics, ele já passeia desde a estatística descritiva, aquela assim, de gerar um gráfico dos dados daquele ano, né? Então ela é bem mais ampla, né? A mineração de dados, ela está ali dentro do Learning Analytics. Então, é por aí que a gente passeia na disciplina. Professora, e essas duas ferramentas, elas podem ser utilizadas também fora, assim, do contexto educacional? Ou elas são, assim, específicas realmente só para isso? O Learning Analytics é específica da educação, né? Ela não é bem uma ferramenta, ela é uma área de estudo, né? Então, o Learning Analytics é uma área de estudo que é a análise de dados para a educação. Então, quem trabalha com Learning Analytics trabalha com educação, né? A mineração de dados já é ampla, né? E já pode ser usada para qualquer área, né? Claro que a gente trabalha com mineração de dados educacionais. E tanto que existem eventos também, congressos, que é só de mineração de dados educacionais, especificamente dessa área. Mas a mineração de dados em si, para qualquer área. Por isso que eu digo que, mesmo que a gente trabalhe na disciplina voltado para a educação, aqueles algoritmos, eles são para qualquer área. Professora, também, eu lembro no início que você tinha falado da sua formação, mas ela foi na UFRN, foi em outros lugares do Brasil?
diversificar fora do Brasil? Não sei. Eita, aí vocês vão descobrir que eu passeei aqui pelo Brasil, né? Você sabe que eu tô agora no Rio Grande do Sul, Sim. né? Olha aqui, ó, tô com frio aqui, tô casacada. Então, eu comecei a minha formação aqui, né, em Pelotas, na Federal de Pelotas, fiz a graduação, bacharelado em computação, em ciência da computação. Aí fiz o mestrado, subi um pouquinho, fiz o mestrado na URGS, né, em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul. E depois eu subi mais um pouquinho e fiz o doutorado na Federal de Campina Grande. Né? Foi aí que eu cheguei perto de Natal, para depois chegar em Natal para me consolidar mesmo como professor e criar raiz aí, né, no Rio Grande do Norte. Então, a minha formação começou num Rio Grande e terminou no outro, lá em cima. E aí, puxando um pouco dessa pergunta que Ian fez, agora eu vou fazer uma pergunta até um pouco pessoal, mas a senhora gosta aqui de Natal, voltaria para o Rio Grande do Sul, como que é? Gente, ó, para morar é Natal. Tá? Não saio daí, vocês não me expulsem, viu? Pelo amor de Deus, eu não vou sair daí. Com certeza não. Mas eu tenho família aqui, né? Então, claro, de repente, se acontecesse algo que a família precisasse, né, de eu voltar para cá, óbvio que eu voltaria sem pensar duas vezes, né? A minha família, né? São meus amores, então eu não pensaria duas vezes. Mas se eu tivesse que escolher assim, aonde você quer morar? Eu fico em Natal, permaneço em Natal e ninguém me tira de Natal, não. Tá? Então, os meus Rio Grandes são os meus amores, os dois Rio Grandes. Então, estamos chegando ao final do nosso podcast. Para finalizar, quais são suas dicas para os alunos que vão iniciar a disciplina? Alguma coisa? Bom, gente, dicas. Se importem com a educação. Então, eu quero pessoas na disciplina, né, que gostem de pensar na melhoria da educação, nem que seja na nossa, dentro do BTI, por exemplo, que é onde a gente está, né? Olha que legal a gente poder pensar em pegar dados, né? A gente lá no site dos dados abertos da UFRN tem muita coisa. Então, já pensou que legal a gente poder pegar dados lá e perceber melhorias que a gente pode fazer, áreas que talvez estão precisando de alguma ação, né, uma determinada ação, acompanhar, por exemplo, e não precisa ser assim, dentro de uma turma, dentro da sala de aula, pode ser assim, orientação acadêmica, gente. Como é que é a orientação acadêmica dos alunos do BTI? Será que vocês têm o apoio do orientadora acadêmica de vocês, como vocês acham que gostariam de ter? Será que a gente não consegue dados do sistema lá do SIGA de acompanhamento para dizer como é que esses professores estão fazendo esse acompanhamento? Né? Ou é só aquele visto lá na matrícula? Só isso, né? Que a gente nem conhece quem é orientador ou orientadora acadêmica, né? Então, tem tanta coisa que a partir dos dados da própria UFRN, então, a ideia da dica os alunos que chegarem na disciplina ter um pouquinho dessa inquietação para a educação, né? Como ela é toda voltada para a educação, apesar de ter alguns que estão lá porque querem um pouquinho ver os algoritmos de IA, claro, né? E é isso o foco, então, o pessoal também tem que gostar dessa área de inteligência artificial, mas tem que ter aquela coisa para a educação também, tá? Então, a dica chegando com essas inquietações aí, eu acho que consegue desenrolar uma disciplina bem interessante. Gente. Ei, Breno? Eu tô aqui. Bom, muito obrigada, professora, foram excelentes dicas. E aí, nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença e agradecer por compartilhar o seu conhecimento sobre a disciplina e por nos ajudar a explicar os detalhes dela. Foi uma conversa muito enriquecedora e com certeza será muito valiosa para os estudantes do BTI. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Agradecemos também a todos os nossos ouvintes por nos acompanhar até o final. Esperamos que tenham gostado das informações. E para aqueles que querem conhecer mais sobre outras disciplinas do bacharelado de TI, basta acessar o site do Portal de Disciplinas. Lá vocês encontrarão informações sobre outras disciplinas, incluindo detalhes, materiais de apoio e muito mais. É isso. Não deixem de conferir lá o portal.